E assim foi seguindo, com muita luta, com muito sofrimento, às vezes sentar num canto, chorar, dar aquele desespero. Se tiver que chorar, chore, mas depois enxugue as lágrimas e continue. É meio que surreal, assim, porque né, parte do zero. Hoje eu vou conversar com um músico que saiu do Brasil, fez carreira na Europa e hoje é o rei do samba da Alemanha, Vando Oliveira. Tudo bem, Vando? Oi, André, tudo bem? Tudo bem? Prazer estar aqui com você. E com vocês, né? Falando com todo mundo aí. Maravilha, estão aí. Isso, obrigada, Vando, por você ter tirado um tempinho para conversar com a gente. Eu queria que você contasse para a gente, Vando, da onde você vem? Prazer enorme. Vamos lá. Eu sou do Rio de Janeiro, nasci em Duque de Caxias, Baixada Fluminense, fui criado em Nilópolis, também Baixada Fluminense. Aos meus 13 anos fui para o Grajaú, zona norte do Rio de Janeiro, e, bom, vivi praticamente a minha adolescência toda ali, e após os meus 20 e poucos anos eu vim para a Europa. Aí. Carioca, da Clara e da Gema. Opa, igual a mim. E, Vando, a música veio de onde? Então, eu sou de família de músicos, né? Meu avô músico, os tios músicos também, a minha mãe era empresária da música, tudo. Então, eu cresci num ambiente musical, né? Sempre cercado de muitos músicos, de muitos artistas, e isso despertou um interesse muito grande em aprender. Antes era só curiosidade, eu roubava os instrumentos dos músicos e me escondia para ficar batucando, até o momento que eu comecei a aprender e decidi que isso seria o que eu iria fazer. Aos meus 15 anos foi o que despertou profissionalmente mesmo, tal, né? Porque aí eu já tocava, eu já escrevia algumas coisas, algumas composições e acabei me tornando muito amigo do Bombom, que foi o guitarrista do Ed Mota, e ele me chamou para fazer uma participação especial em um CD que eles estavam gravando, e foi meu primeiro contato com um estúdio profissional. E eu, com 15 anos, eu fiquei espantado com aquela dimensão, aquela coisa toda, mas consegui gravar, o CD saiu legal, e dali me deu essa coisa de, acho que dá para seguir nessa carreira, acho que vai ser isso aí. E fui em frente, né? Fui seguindo. Você tem alguma formação? Você estudou música? Você fez aula? Ou foi tudo no sangue mesmo, aprendeu sozinho e foi se aperfeiçoando? Sim, então antes eu era autodidata mesmo, tal, né? Coisa de, como eu mencionei antes, de curiosidade. Então, uma coisa engraçada, porque eu sou canhoto, mas eu aprendi a tocar o violão para o lado de destro, porque eu pegava o instrumento dos outros, então não tinha como trocar as cordas. E após os meus 20 anos, né, eu já tocava um pouco em barzinhos e algumas coisas assim, eu senti que estava faltando um pouco. Eu tinha o conhecimento da rua, mas estava faltando a experiência de estudo. E eu fui para a Ordem dos Músicos do Brasil para me registrar, e no primeiro teste eu não passei, porque eu não sabia ler notas, e aí eu decidi que eu tinha que estudar. Então eu estudei, me formei em música, e passei pelo Instituto Villa-Lobos, tirei a Ordem dos Músicos certinha, passei bonitinho, e dali eu ganhei uma bolsa de estudos também, e aí começou essas aventuras todas. Então eu sou formado em canto popular e teoria musical, tanto clássico quanto popular também. Nossa, que fantástico! E você ganhou essa bolsa de estudo, você tinha quantos anos? A bolsa veio com 24 anos, 23, quase 24. 24 anos, podia dizer, por aí. E foi para estudar onde? Fui para a Itália. Ui, que chique! Direto para a Itália. Fui direto para a Itália. Já fui primeiramente para a Itália, e pós-Itália voltei para o Brasil. Passei mais um período no Brasil e depois eu vim para a Alemanha. Aí deu a minha chegada na Alemanha. Já estava próximo uns 27 anos, já estava chegando aqui na Alemanha, e bem aquela coisa, né? Recém-formado, estudante, sem dinheiro. Tudo louco, mas vamos aí, acreditando que poderia acontecer alguma coisa legal.
E você falava outras línguas? Sim, eu aprendi a falar inglês sozinho, bem louco, mas aprendi a falar inglês sozinho, assistindo filmes e lendo livros. Eu tinha essa coisa dos meus amigos, né? Eu tinha muitos amigos no Grajaú que faziam cursinhos de inglês e tudo. E aí eu ouvia eles falando inglês, eu queria aprender a falar também. Minha família não podia pagar o cursinho na época, e eu decidi pegar uns livros e eu ficava assistindo os filmes, lia a legenda e pegava os livros e ficava me mexendo ali e acabei aprendendo realmente a falar inglês. E foi o que me abriu muitas portas, assim, me ensinou a me virar mundo afora falando inglês. E depois aprendi a falar o italiano. Aí quando vim para cá, para a Alemanha, tive que aprender a falar alemão, não tem saída. Bom, hoje eu falo 4, 5 idiomas, espanhol, italiano, inglês, alemão e português, isso. Bom, o italiano e o espanhol ajudam um pouco o português, né? Porque é língua latina, né? É mais fácil. Isso, mas o alemão como você já tem a base de inglês, né? Você já fala inglês, o alemão é menos difícil, mas eu ainda acho que é o mais difícil de todos. É difícil. Tem algumas palavras que são semelhantes ao inglês, tudo, mas o início para aprender o alemão é muito difícil. E eu tive um teste bem duro aqui, porque eu tinha 6 meses para me formar no curso básico de alemão e, a partir daí, eu teria direito ao visto. Então, eu tive que fazer o curso intensivo e eu ficava 7 horas direto no curso e era uma loucura, porque chegou o inverno, aquele frio doloroso, tendo que sair 7 da manhã para entrar no curso. E chegava lá, a professora ficava Heinz, eu falava, não estou entendendo nada, gente. Meu Deus do céu, não vou conseguir falar isso. Mas o engraçado do alemão é que chega um ponto que parece que vira uma chavinha na cabeça e você começa a entender tudo. Eu lembro que eu era muito teimoso, eu ligava a televisão e eu ficava assistindo a televisão e não estava entendendo nada, mas eu ficava olhando as figuras e tentando pegar alguma coisa ali. Uns 4, 5 meses depois, de todos os dias eu estar fazendo isso, chegou um dia que eu comecei a entender um pouco do que eles estavam falando. E eu fiquei numa alegria louca, porque eu estava entendendo o que estava acontecendo. Aí, então, por todos os lugares que você morou, você aprendeu a língua e, para ter o visto, tem que falar a língua, tem que falar o alemão. Aqui, inicial, Alemanha, muitas pessoas falam inglês, né? Principalmente aqui na região que eu vivo, que é o sul, então é mais aberto a estrangeiros e tudo, então todo mundo fala inglês, a grande parte das pessoas falam inglês. Porém, a Alemanha te respeita mais, as pessoas, os alemães te respeitam mais, o país te dá mais direitos a partir do momento que você mostra para eles que você tem interesse na cultura deles e que você fala no mesmo idioma que eles. No início, eu rejeitava bastante essa questão de me adaptar à cultura alemã, né? A coisa do orgulho brasileiro, né? Sou brasileiro e tal, e eu sei falar inglês, então eu me viro em qualquer lugar do mundo e tudo. Mas a partir do momento que eu abracei um pouco mais a cultura alemã e que eu conseguia responder para as pessoas no idioma delas, a história muda. O respeito muda, a aceitação muda. Parece que até mesmo o governo começa a te dar mais possibilidades. Existem pessoas que vivem aqui e não falam inglês e não falam o alemão e conseguem o visto a si mesmo normal. Mas tem certos pontos que você precisa entender bem a lei, porque tem casos que você vai ser chamado lá no prédio do governo para pegar o visto e a pessoa não vai falar inglês com você lá, ela vai falar em alemão. E vai te dar uns documentos e vai dizer, leia isso aqui. Se você entender, você tem esse direito. Se você não entender, sinto muito, estude, volte novamente. É assim que funciona. Então, eu tive umas cabeçadas, assim, uns erros graves de início, o que me custou muito tempo para poder evoluir aqui no país. Fiquei uns 3, 4 anos mesmo patinando, assim, passando brabeiras, justamente porque eu não conseguia falar bem o idioma e eu tinha vergonha de falar errado e eu não me adaptava também à cultura alemã.
Então, eu era muito afastado. Desses 3, 4 anos, tal, depois, eu comecei a perceber uma coisa assim, pô, se o país deles é melhor do que o nosso, entre aspas, né, de organização, de finanças e tal, se o povo deles consegue juntar mais dinheiro do que a gente, eles estão bem, estão com um carrão, estão com tudo, eu estou todo ferrado aqui, morando mal, vivendo mal, o errado sou eu que tenho que aprender, entendeu? Então eu tive que baixar a bola e falar, não, vamos zerar tudo e recomeçar. Vamos aí. Bom, e deu certo, né? Deu certo. E você falou que passou brabeira. Como é que foi? O que é essa brabeira que você diz? É o quê? Foi falta de dinheiro, falta de trabalho? Foi saudade do Brasil? Um pouquinho de tudo. Bom, vou ter que voltar lá no início. Bom, o ano que eu cheguei na Alemanha foi em 2006, né? Foi o ano que teve a Copa do Mundo daqui, da Alemanha. E, bom, foi um período muito, muito, muito difícil, porque eu não conhecia ninguém me conhecia também, as pessoas não sabiam de onde eu vinha, o que eu fazia, nada, e a vida praticamente zerou totalmente. E aí eu fui conversar com um brasileiro que estava organizando um festival de música para a Copa do Mundo da Alemanha em Munique. E eu falei com ele, olha, eu sou músico, tal, tenho meus outros amigos aqui músicos também, eu não tenho dinheiro, tá, a gente está numa situação difícil, né? Viemos na maluquice, no mochilão e tal, babá. E não tem condição. Você gostaria de ter uma banda, um músico cantando no teu evento fixo, como banda de suporte, sei lá? Ele virou para mim e falou, olha só, querer eu até quero, mas eu não tenho condições de pagar, porque o meu evento está ruim, realmente estava muito vazio e tudo. Aí eu falei, estão os dois ruins, então vamos juntar as forças aí. Ele falou, o que eu posso te oferecer é o seguinte, tem um camarim atrás do palco, onde são apresentados os shows. Eu te dou o camarim, você pode dormir lá atrás. E eu te trago para vocês aqui uma caixa desses sucrilhos, que a gente chama, né, que é cereal. Uma caixa grande de cereal com leite, e é o que eu posso te oferecer. Eu falei, não tenho muita opção, pelo menos aonde dormir vai ter. E beleza, fechou. E nós tocamos lá todos os dias. E eu lembro que era um período muito difícil, porque quando você começa a sentir fome, né, tal, e é duro. E na minha cabeça ficava assim, caramba, eu não tenho necessidade de estar passando isso. Mas, se está acontecendo, é porque tem alguma coisa muito boa lá na frente. Então, vamos segurar a onda aí, vamos ver até onde vai. Até que um dia chegou uma senhora, chama Sandra Sevilha, e ela chegou para mim e falou, me viu caminhando, tal, no espaço, porque esse espaço tinha várias barraquinhas brasileiras, né, tal. E aí entra o coração brasileiro, né, o calor humano brasileiro, porque para os alemães tanto faz. Eu era qualquer um ali, um fantasma, nessa época. E aí essa senhora virou para mim, ela me chamou e falou assim, meu filho, senta aqui. Eu falei, sim, senhora, tá. Você está andando para lá e para cá o tempo todo aí e tal. Como não tinha ninguém no negócio, eu ficava caminhando. Aí eu, sim, ela, você já comeu hoje? Eu falei, já. Sim, senhora, já. Ela, não mente, comeu mesmo? Eu falei assim, comeu o quê? Eu falei, eu tenho sucrilhos ali atrás. Ela, você dorme ali atrás? Eu falei, sim. E você come só isso aí, esse negócio de cereal? Sim, senhora. Ela vendia feijoada. Ela virou para mim e falou, senta aí. Pegou um prato de feijoada, botou na minha frente e falei, mas eu não tenho dinheiro para pagar a senhora. Ela falou, eu não estou te cobrando nada. Sente aí e coma. Falei, mas tem mais 4 lá que são meus amigos que tocam também, então eu vou dividir com eles. Ela falou, então chame eles lá que eles vão sentar e vai comer também. A partir de hoje vocês sentam aqui todos os dias e comem aqui todos os dias, sem precisar pagar. Aquilo foi marcante demais na minha fase, assim, e eu chorei pra caramba, eu virei para ela e falei, olha só, vou responder uma coisa para a senhora, muito obrigado, e o dia que a senhora precisar, tá, eu vou estar aqui, e o jogo vai mudar, porque a partir dali, eu bati o pé no chão e eu falei, agora a coisa vai ter que acontecer.
E aí foram desenrolando, né, os processos. A gente acabou indo para o barzinho, que era desse mesmo dono do evento, que o evento acabou, então ele passou o evento para o barzinho dele, tocava lá, ele pegou um apartamento pequenininho de um quarto e botou nós 5 lá. Esse a gente foi seguindo. Então teve casos de músicos, outros músicos que às vezes me chamavam para poder fazer um showzinho com eles aqui, uma apresentação ali e tal. E aí o pessoal falava, ele está te pagando bem menos, mas eu não estou em condições de exigir nada, eu tenho que fazer o que dá para fazer. E foi seguindo. Então essas fases duras foram batendo tanto que foi me deixando mais forte, foi criando uma coraça. E eu sempre entendendo que eu precisava encontrar o ponto onde eu poderia equilibrar a situação. E isso foram mais ou menos um ano e meio nessa situação, né? Não cheguei a ficar ilegal aqui, tal. Quando o visto vencia, eu voltava ao Brasil e depois eu vinha para cá, mas novamente. Eu lembro que a minha segunda vinda, a minha família teve que fazer vaquinha. Eu tive que vender um violão meu que eu gostava muito para comprar passagem, para vir novamente. E assim foi seguindo, com muita luta, com muito sofrimento. Às vezes sentar num canto, chorar, dar aquele desespero de não ver uma luz ali na frente, mas aquele negócio, né? Pouco com Deus é muito. E para quem tem fé, vai em qualquer lugar. Todos os 4 músicos que estavam comigo nessa aventura, todos eles decidiram voltar ao Brasil de vez e ficar lá. E quando chegou no aeroporto, todos nós tínhamos a passagem de volta. Quando chegou no aeroporto, na hora de despedir de todo mundo, eu tinha direito a mais um mês de visto ainda, eles viraram para mim e falaram, vamos embarcar. Eu falei, eu não vou não, eu vou ficar aqui. Como você vai ficar aqui? Eu falei, eu vou ficar aqui. Você vai ficar mais um mês? Eu falei, não, eu não vou mais embora. Eu vou ficar aqui. Agora que eu já passei isso tudo, agora eu vou ficar aqui. E assim foi. E aí casei, comecei a namorar primeiro. Depois de um ano eu casei e aprendi o idioma. E aí começou a fase de construção. Tive que trabalhar fora da música. Fui auxiliar de padeiro, coisa que eu, no Brasil eu nunca fiz pão na minha vida. Aqui eu fui fazer pão, ajudante de mudança, fui lavador de carro, fazia um pouquinho de tudo, né? Cortar grama dos outros, tal, tudo que aparecia de pontinha de trabalho assim eu pegava. E com isso eu fui conseguindo custear as minhas coisas, o curso, a minha carteira de motorista e tal, e eu fui montando minhas estratégias devagarzinho, até a vida encaixar. Vando, quando você chegou ali no aeroporto, depois de já ter passado por um tempo difícil, né, muito difícil, que você com certeza não foi para a Alemanha esperando passar pelo que você passou. Não, de forma nenhuma. Não. E aí você chegou no aeroporto e falou, não vou ficar e vou ficar aqui para sempre. O que tinha dentro de você? Ou tinha alguma promessa de alguém? Ou era um sentimento? Ou era fé? O que tinha que te fez falar, vou ficar e eu vou lutar para melhorar e vai melhorar? Eu sou leonino. Eu sou o tipo de pessoa que não aceita a derrota. Eu não me dou por derrotado em situação nenhuma. Então, eu entendi. Isso é coisa de criação também, porque em casa a minha família sempre falava, né? O fato de ser negro tinha que fazer 2 vezes melhor para poder acontecer. E me treinaram de uma forma que eu sabia que eu iria encontrar muitas dificuldades na minha caminhada de vida adulta e que eu teria que ser muito forte para poder enfrentar. Se tiver que chorar, chore, mas depois enxugue as lágrimas e continue. Então, quando eu cheguei no aeroporto, que estava na hora de ir embora, me veio aquela coisa na cabeça assim, se passou tudo isso e agora eu vou embora, não valeu a pena ter passado. Não valeu a pena, porque eu desisti, eu perdi então. Entendeu? Agora, se passou tudo isso
E se eu, de alguma maneira, conseguir reverter essa situação e vencer, lá na frente, eu vou olhar para trás e vai ser motivo de orgulho de poder falar, caramba, eu tenho esse fonezinho aqui que custou 10 euros, mas foi com o meu suor. Sabe a diferença? Que veio foi essa daí. Então, eu não queria desistir. E eu não desisti em momento nenhum. Assim, nada, nem cansaço, nem fome, nem dor, nem chuva, nem frio, nem idioma, nada. Era sempre aqui, vamos lá, vamos em frente, vamos em frente, vamos em frente, está ruim, mas vamos embora, um dia melhora, vamos aí. Eu veio por aí. Bom, eu também sou leonina, então entendo isso, né? A gente é meio cabeça dura, né? Mas, bom, cabeça dura por uma coisa boa, né? E aí, você passou por tudo isso, você falou sobre... Lá no Brasil, a sua família já ensinar para você que você, por ser negro, tinha que fazer tudo dobrado. Uhum. Você... onde que você sentiu mais racismo? Não vou nem perguntar para você se você já passou, porque passou, né? Sim. Mas onde que você sentiu mais racismo? No Brasil ou na Alemanha? No Brasil. Por incrível que pareça, no Brasil. Era um dos meus medos. O meu pai tinha um medo absurdo, né? Eu lembro quando eu voltei no Brasil para buscar os documentos e vir de vez para morar aqui, casar, já tudo. O meu pai me chamou, ele falou, cara, o que você vai fazer lá? Esse país lá não é para você. Você é negro. Eu falei, pai, eu fiquei lá já há bastante tempo, eu conheci lá. Mas lá é o país daquele cara, não vou citar o nome dele, senão entra censura, mas é o país daquele cara que matou não sei quem. Eu falei, não é mais assim. Tal. E foi difícil para ele entender. E eu lembro um dos momentos assim que me criou uma mágoa muito grande, tá, com relação a racismo, tudo, que me feriu muito. Foi quando eu estava nesse curso, como eu estava comentando, no curso de alemão. Então, eram muitas horas, era muito frio, ficava muito sozinho, porque as pessoas eram de vários países lá e tal, e quase ninguém se entendia. Então, eu sempre ia para o meu cantinho, pegava um pão, alguma coisa, ficava no meu cantinho, quando dava pausa, ficava no meu cantinho ali comendo e tal. E eu lembro que uma dessas pausas, eu ouvi um grupo de pessoas falando português. Aquilo me deu uma loucura, assim, me deu uma alegria, porque já estava há meses, né, sem falar com ninguém brasileiro, e eu ouvi as pessoas falando assim, em português longe, aí eu já peguei, levantei e falei, estão falando português. Cheguei perto, eu falei, oi. Aí eles me olharam, oi. Vocês são brasileiros também, prazer, eu sou o Vando, tal, não sei o quê. Eram 4 pessoas. Na hora, uma das meninas parou, olhou, tipo assim, me deu aquela xerox, né? Me olhou de cima e embaixo, assim, tal, com a cara meio nojenta, e virou para mim e falou, sim, nós somos brasileiros, sim, mas a gente não quer contato com brasileiro, não, e a gente não quer conversar com você, não. E mudaram do português, começaram a falar tudo em alemão. Eu dei um passo para trás, assim, aquilo foi uma porrada, né? Eu falei, nossa, não é possível que isso está acontecendo. E voltei para o meu canto, sentei, fiquei olhando para eles, falei, nossa, não sei, eu não entendi. Porque na minha visão, certos problemas poderiam acontecer aqui com racismo, aqui, devido aos alemães, o histórico daqui, do país, blá, blá, blá. Mas não esperava de acontecer vindo de outros brasileiros, sabe? E isso machucou. Isso machucou bastante. Isso aí foi difícil para superar. Então, sim, mais racismo aconteceu, infelizmente, mais lá no Brasil do que aqui. Eu já escutei de outras pessoas e eu fiz uma entrevista com a Cláudia Vogel, que é uma brasileira, bom, ela não é brasileira, é argentina, mas foi criada no Brasil, ela é blogueira de moda, e hoje ela vive na Alemanha, e ela falou uma coisa que só confirmou o que as pessoas sempre falavam e eu escutava. Eu nunca estive na Alemanha, mas é que as pessoas se respeitam muito, né? Uhum. Sim. Que aí as pessoas se respeitam muito.
E então eu acho que pode até acontecer, mas é triste a gente saber que acontece mais no nosso país do que em outro país, não é? É triste, é difícil. Até porque o Brasil é um país totalmente miscigenado, né? O Brasil é mistura de várias raças. Não era para existir isso. Tal. O Brasil não tem históricos de guerras, de coisas assim, não sei. É estranho. No mínimo estranho, triste. Vai melhorar. É assim que a gente Vai. tem que pensar, né? É. Mas, bom, fora esse episódio, graças a Deus você não passou mais por nada, né? Não, assim, nada de grave, não. De vez em quando tinha alguns malucos, assim, que a gente considera maluco, né? Que às vezes tem uns loucos na rua que fica gritando. Tal. Aqui tem esses grupos, ainda existem grupos pró-mesmo, né? Grupos políticos. Então, de vez em quando acontece desses grupos estarem na rua, começarem a gritar. Uma vez aconteceu de eu estar no centro de Munique, estavam fazendo uma passeata, e eu tinha que passar pelo lugar, e a polícia estava fazendo um controle grande, e o rapaz, um cara chegou para mim gritando, com uma placa lá, né? Fora, estrangeiro, para, não sei o quê, babá. E eu simplesmente me baixou aquela espírito de alegria brasileiro e comecei a rir para a cara dele e ficava respondendo a ele com a maior humildade e alegria do mundo. E ele me xingando, e eu, tá legal, bom dia, seu país é lindo. Você tem que sair daqui, que aqui não é para você. Eu falei, tá bacana, não é meu, é seu, mas eu gosto daqui e tal, foi um prazer. No fim, ele desistiu. Ele simplesmente desistiu, porque ele viu que ele não ia conseguir me tirar do sério, e eu tava rindo para a cara dele. E ele falou, doido, saiu andando. Mais doido que eu, ele pensou. Bom, não, no fim, o bem venceu o mal, né? Porque a reação talvez que ele estivesse esperando é de que eu fosse agressivo. Porque ele estava em grupo, então se eu fosse agressivo, eles poderiam me agredir, ou sei lá, entendeu? Então, como eu não fui agressivo, ele não conseguiu ter outra reação a não ser sair andando e me deixar quieto. Bom, e aí, depois de assistente de padeiro, de trabalhar com mudança, trabalhar em tudo que aparecia, quando é que você começou a solidificar a sua carreira musical? Quando é que você começou? Quando é que a música virou uma profissão para você na Alemanha? Então, durante todo esse período que eu fazia esses trabalhos e que eu estudava o alemão ainda, eu ainda tocava no mesmo barzinho que era do dono desse evento quando eu cheguei. Eu ainda fazia lá todo final de semana. No início dava 5 pessoas de público, 10 pessoas no barzinho, tal, e a gente fazendo um samba, um pagodinho ali. A coisa começou a crescer meio que naturalmente, e eu não fui percebendo que estava evoluindo. A cabeça estava tão cheia de informações e de coisas que eu não estava percebendo. Até que chegou um ponto que esse barzinho se tornou pequeno. O barzinho tinha uma capacidade para umas 100 pessoas, por aí, no máximo. E começou a dar mais de 100 pessoas ali, lotava o bar, lotava a rua, e todo mundo ia lá para ouvir o pagode, e o pessoal falava assim, querem o pagode daquele negão altão, que eu sou bem alto e tal. Ninguém sabia o meu nome. Falava, aquele negão altão lá, pô, canta pra caramba, vou lá no pagode dele. Aí chegava lá, e aí, negão, beleza, tal. E comecei a fazer mais amizades, conhecer mais pessoas que moravam na cidade há muito mais tempo e tudo. E o leque de opções foi se abrindo. E eu comecei a ser chamado para tocar em alguns outros locais. E eu fui vendo mais opções. A ficha virou, a chave virou mesmo, quando eu fui chamado por um casal que são donos de um grande festival aqui, que é o Festival de Coburg, e isso foi já em 2008. Eu fui contratado como músico de apoio para essa amiga, que é a Nini. Ela é cantora também, e na época ela tinha um status bem alto como cantora brasileira aqui, e ela me chamou através de um outro músico para ser o percussionista da banda dela, porque um dos músicos tinha ficado doente, então precisava de um substituto. E eu fui. Tal.
Chegou lá com a percussão, aquela coisa toda. E aí o guitarrista da banda dela faltou no show. E era um show muito importante, num hotel muito chique. E aí ela desesperada, nervosa, aquela coisa, ela virou e falou, agora não tem guitarrista, tal. E eu lá no meu cantinho, não sei o que, reclamando. Aí eu levantei o dedo, falei, oi. Ela, sim, falei, eu toco guitarra. Mas você não é o percussionista? Eu falei, eu toco percussão, mas eu sei tocar guitarra também. Ah, então maravilha, você sabe essa música? Sei. Então vamos lá, vamos passar aqui para ensaiar rapidinho e tal. Aí falou, mas está faltando backing vocal. Aí eu, oi. Eu canto. Eu canto também. Você canta? Então vamos testar essa música. Quando eu cantei, o marido dela estava embaixo, no palco, assistindo o ensaio. O marido dela olhou para ela, aí como esperou terminar, quando terminou a música, ele parou o ensaio, me chamou num canto, falou, qual é o seu nome? Eu falei, me chamo Wander. Você está aqui há quanto tempo? Foi quase 2 anos agora, tal. Ele, ok, esse é meu número, você entra em contato comigo, a gente tem muito do que conversar. Tal. E eles me apadrinharam. Eles me abraçaram e me carregaram para esse festival, me carregaram para outros eventos de grande porte e meu nome foi ganhando mais força, mais força, mais força, até chegar num grau de que eu já era muito reconhecido no país e eu não tinha noção disso. Eu andava, chegava em alguns lugares, tal, às vezes eu ia visitar shows de outras pessoas, assim, algumas coisas, e eu chegava e o pessoal ficava todo assustado. Wander, o que vocês estão falando? O que houve? O que está acontecendo? Porque eu não tinha noção do que estava virando. Até que nós chegamos a um dos eventos que a gente praticamente bateu recorde de público, né? E chegamos a 6.000 pessoas de público na arena, e isso foi o ápice da coisa. Ali eu tive noção de que realmente o nome estava começando a ficar legal, estava ficando bacana. É por aí. E vivia de música. Quando eu falo viver de música, a música virou profissão, você não fazia mais outros trabalhos, você só cantava, e era isso que era o seu ganha-pão. Porque chegou um ponto de que eu não conseguia mais conciliar as duas coisas. Eu fiquei 2 anos e por quase 3 anos trabalhando como lavador de carro, né? Eu tinha os 2 empregos. Eu ia de manhã, 5 horas da manhã, para a padaria, saía de lá e ia direto para a loja que alugava carros para eu poder lavar os carros lá. Então, e isso me cansava muito também. Só que eu chegava nos finais de semana, eu estava esgotado e com as mãos arrebentadas também. Só que chegou um momento que, financeiramente, a música começou a me segurar melhor. E eu também comecei a me organizar melhor. Então, eu parei em um trabalho primeiro, para deixar só o outro como uma segurança, e depois chegou o ponto que não dava mais, porque eu tive épocas da agenda chegar a ter 25, 26 shows por mês, e aí ficava impossível, não dava mais. Não conseguia mais ter empregos, entre aspas, normais, assim, não dava. E aí eu fundei a minha própria agência, porque eu vi que a coisa estava numa dimensão maior e que eu precisava ter um controle maior. Fundei a minha própria agência, botei uma equipe, trouxe primeiro 2 pessoas para poder trabalhar comigo, depois eu fui aumentando. Aí pensei na possibilidade de criar os meus próprios eventos, expandi a agência para a área de eventos, fiz cursos, tal, aprendi como é que montava tudo isso aqui e passei a produzir eventos também. E aí eu fui seguindo, fui investindo em outras áreas, todas elas sendo de alguma forma ligadas à música ou entretenimento, mas tudo com essa agência eu iria administrando tudo. Além da minha carreira, eu fazia com que a agência conseguisse administrar alguns outros setores também. E aí sim, aí eu me tornei totalmente independente, assim, tal. Né? A música passou a ser o foco principal para tudo. Né? E quando é que você virou e falou assim, valeu a pena ter ficado? Deve ter tido um momento, o primeiro, pelo menos, que você olhou e falou, valeu a pena não ter ido embora naquele dia, valeu a pena ter aguentado tudo que eu passei. Teve. 12 anos depois.
12 anos? 12 anos depois, isso. Eu recebi um convite em 2018. Um senhor português me ligou e falou: eu gostaria que você viesse aqui em Bonn, na cidade e tal, eu sou fulano de tal, e blá, blá, blá. Aí eu falei: mas é para quê? Para eu fazer show? E não, o senhor é um dos indicados à premiação da Alemanha tal, e o seu nome é um dos indicados, então o senhor está convidado, passe os seus dados, o senhor vai receber a sua passagem aérea, tal, essas coisas. Tá, tá bom, né? Nunca tinha sido indicado para nada, vamos lá, vamos aí. E chegando lá, fui muito bem recebido, tipo, status de artista, assim, chegar carro com motorista, coisa aí, eu fiquei, maneiro, vamos. Estamos bem na foto. E eu só ficava pensando: é de graça isso aí ou eu vou ter que pagar? E aí eu lembro que chegou num hotel muito chique, aí foi lá pro clube. Vários artistas que eu via na televisão, esses artistas estavam no mesmo camarim que eu. Eram artistas alemães, outros artistas africanos, que já são famosos aqui, eles todos no mesmo camarim que eu. E aí chegou um rapaz com uma lista, né, da equipe lá, falou: o primeiro a se apresentar é o fulano, o segundo tal, foi dando a lista. Aí falou: o que fecha a apresentação é o Vando Oliveira. Aí eu falei: por que eu tenho que fechar? Aí uma menina africana virou e falou: para nós é um prazer receber você aqui. Eu falei: você sabe quem eu sou? Ela: todos nós sabemos quem você é. Aí mas como assim? Vocês não conhecem nada de Brasil? A gente sabe sim. E eu falei: mas como assim eu vou ser o último? Para chegar lá e concorrer ao prêmio, não sei o quê. Ela falou: deixa o dono do evento chegar que ele vai te explicar. E o dono do evento chegou. E aí ele virou e falou assim: parabéns pela crítica e a mídia da região, daqui, de Bonn e da Alemanha. Você está sendo premiado nesse ano de 2018 como o melhor cantor brasileiro latino-americano do país. Parabéns pelo teu sucesso, parabéns pela caminhada, e nós estamos trazendo você aqui para você receber o seu prêmio. A mídia está toda lá para tirar foto, para fazer as coisas, e com isso nós gostaríamos que você cantasse uma de suas músicas, ou se quiser cantar mais, pode cantar mais. E eu: tá, mas aí alguém me empresta um violão, então, que aí eu vou pegar o violão lá e eu toco, né? Faço violão e voz. Aí ele: não, a banda já sabe as suas músicas e a banda toda vai te acompanhar. E os músicos que estavam no palco tocando na grande parte dos músicos eram os músicos de um grupo chamado aqui Sonnenmannheims, que é um grupo muito famoso, um país muito famoso, e só músico da elite. E quando eu cheguei no palco, eu juro, minhas pernas tremiam. Eu estava com medo, eu estava com vergonha, não sei. E eles vieram falar comigo: pô, que maravilha, hein? Olha, que honra. E eu falei: que honra é para mim. Ali foi um ponto de realização muito grande. De eu parar, e eu acabei de cantar, eu desci, eu fui lá para fora para poder chorar, e eu sentei no meio-fio e falei: caramba, 12 anos. 12 anos. Mas estamos aí. Né? Depois eu fui ganhando mais outras premiações, outras coisas, mas o primeiro foi o mais chocante, assim. Foi o mais chocante. Até porque veio muito em segredo, talvez, eu não esperava, não sei, muito louco. Aí eu acho que não estava no seu radar, né? E nem você sabia da dimensão que o seu trabalho tinha. Não, eu não sabia. Tem muitas pessoas, às vezes, que me escrevem, que dizem: eu me inspiro em você e tal. E eu fico... porque eu não me olho muito como um artista, assim. Eu me olho como um músico. Eu gosto de tocar música, eu gosto de cantar, e às vezes eu faço samba, às vezes eu quero uma MPBzinha, então eu vou misturando.
faço porque o meu coração se sente bem fazendo isso. E não pelo status, não pela finança. Obviamente, dinheiro a gente precisa para poder sobreviver. Mas eu não faço isso para poder ficar rico, para ter status de superstar. Então, às vezes algumas coisas vão acontecendo e eu não tenho noção. Esse ano passado, esse ano de 2020 mesmo, eu fui nomeado para os melhores artistas brasileiros da Europa toda. E teve votação popular e teve a votação dos jurados que foi feita em Londres, no parlamento lá de Londres e tal, não sei o quê. Mesma coisa, quando eu recebi o convite, eu fiquei, mas não sou eu, não é para mim. E aí eu entrei em contato, pensei que era, sei lá, alguma invenção ou vírus e tal, mandei e-mail de volta. Ele falou, não, precisa que o senhor mande suas fotos, suas coisas e tal, o senhor realmente está indicado, vai entrar para votação popular e tal. Na votação dos cantores eu venci, né, entre os cantores da classe masculina, eu ganhei como melhor cantor, né, na votação popular, e na votação geral eu fiquei em segundo lugar entre os artistas brasileiros da Europa toda. E é meio que surreal, assim, porque né, parte do zero, né? Quando vem do zero, a gente sempre imagina que vai ser muito mais difícil, que vai demorar muito mais tempo, tal. Então, não é uma coisa que é planejada ou que é esperado, tal. Né? A gente vai fazendo aí e se vier é consequência. Então, são essas consequências que tornam mais prazeroso, assim, e que dá aquele gostinho de falar, pô, valeu a pena. Valeu a pena. E você sente, às vezes, aquele prazer de falar assim, eu vivo, o meu trabalho é o que eu mais gosto de fazer. Porque tem muita gente que gosta do trabalho que faz, né? É diferente de você trabalhar com aquilo que você é apaixonado. E eu acho que a classe musical é uma, né? Que quem está ali tem que ter talento, é apaixonado por música, e você sente aquele prazer de poder dizer assim, nossa, meu trabalho é aquilo que mais me dá prazer, é aquilo que eu mais gosto de fazer, você sente que você tem sorte, que eu acho que isso é uma sorte também, né? A gente poder fazer o que a gente gosta. Então, a música, eu sempre enxerguei a música da seguinte maneira. A música é você dar alguma coisa a alguém, é você levar a mensagem para algumas pessoas ou para alguém. E é muito menos de você pensar no que você vai receber. Então, o prazer, a pessoa que tem prazer em compartilhar alguma coisa, pode ser que, se ela tiver talento para música, que ela vá conseguir influenciar pessoas e talvez levar alegria, levar sentimento de carinho para grupos ou de pessoas. O grande X da questão que eu vejo é que às vezes são pessoas que estão com sucesso, mas para alcançar esse sucesso buscaram por caminhos que talvez não fossem o que ela realmente sente bem de fazer, e isso você alcança o que estava esperando financeiramente, mas não alcança o que deveria estar aqui dentro. Não está bem. E esse é o caminho que eu não quis fazer. Eu quis o caminho contrário. Quis fazer o que eu gosto, o que eu sinto, o que eu consigo transmitir como mensagem positiva, mensagem de carinho, de amor, de paz, de coisa para as pessoas. Então, eu nunca mensurei tamanho de público e nunca mensurei se a minha carreira estava me deixando realizado, se eu estava muito bem financeiramente ou não. Eu me sinto realizado se eu cantar para 5 pessoas e elas prestarem atenção em mim. Assim como se eu cantar para 10 mil pessoas e elas prestarem atenção e sentirem a mensagem que eu estou carregando, eu me sinto realizado. Para mim, o lado mais frustrante da música é quando a música precisa ser o tempo todo comercial. Quando o artista precisa o tempo todo se vender. Isso é frustrante, porque você leva uma mensagem que não é a sua e depois que você termina aquilo ali, você senta num canto e chora. Porque aqui dentro está tudo despedaçado. E durante um tempo, eu achava que isso era o caminho,
mas graças a Deus a idade, a experiência, essas coisas me transformaram numa pessoa diferente, a entender que eu me sinto bem, amo fazer música, mas porque é a música que eu sinto ela também. Não é uma música que eu jogo para fora só por jogar, sabe? Eu preciso sentir essa música e aí eu consigo passar isso para as outras pessoas. Ai, que maravilha. E quais são os planos para o futuro, Vando? Então, planos de futuro. Agora que esse Covid, né, prejudicou bastante a gente, então o primeiro plano é estabilizar a firma novamente, a minha agência, porque a gente teve que passar o ano de 2020 todo parado. Vários dos comércios de quais a gente dá suporte também estão quase dando falência, então a gente tem que fazer um processo de recuperação todo para os próximos anos aí. Espero que dure pouco tempo, né, para essa fase de recuperação. E para a carreira musical, os planos são vir lançando. Eu não vou mais lançar CDs, tá? CD completo, porque hoje em dia já não se faz mais isso. Lança normalmente uma música ou duas. Então, tem músicas novas para vir por lançamentos aí, videoclipes também. E as pretensões agora são de fazer uma turnê de repatriação. Eu vou tentar fazer uma turnê, né, sendo repatriado ao Brasil. Não que eu vá voltar a morar lá, mas pretendo voltar a fazer shows lá. Então, a ideia é de pegar um pouco da estrutura e das formas como eu aprendi e adaptei algumas coisas aqui e levar isso de volta ao Brasil e fazer os shows lá. Ai, que maravilha. Maravilha. Olha, Wanda, eu quero te agradecer. Eu que agradeço. Viu, por você ter tirado um tempinho para conversar com a gente. É um prazer. Amei escutar a sua história, amei de boca aberta, porque não foi fácil, mas o sucesso veio e muito merecido. Né? Eu acho que e se servir de inspiração para alguém, eu tenho uma música que diz que é preciso ter motivação, né? Para cada novo dia uma batalha, Sal Guerreiro, tem que ter disposição. Tá difícil, sim, mas tem que acreditar. Fé em Deus para viver, saúde para vencer e forças para lutar. A gente em todos os momentos da nossa vida, a gente vai encontrar alguma fase que vai ser difícil de passar por ela. Mas se a gente da maneira como a pessoa olha, que faz a maior diferença se você vai enfrentar aquilo ou se você vai desistir. Então, né, é olhar para frente, é ver o que tem de positivo, mesmo nas horas difíceis, enxergar alguma coisa de positivo ali e se focar naquilo. Né? Quem olha para a luz acha o caminho, quem olha para o escuro fica perdido. Vamos lá. Perfeito. Então tá, obrigada, Vando, muito Maravilha. Sucesso. Viu? E um beijo para você. Sucesso, André. Beijo para todo mundo aí. Fiquem com Deus, né? Muita luz. E cuidado, né? Se cuidem agora, que esse ano a gente pede muita saúde, né? Agora é saúde para todo mundo. Isso aí. Posso falar para o pessoal para vir nas minhas redes, se quiserem assistir algumas coisas de vídeos? Claro! Então, no meu Instagram, né? Eu tenho um Instagram também, tá lá, @cantor Wando Oliveira. Só escrever tudo junto. São todos a mesma coisa, tá? Instagram, Facebook ou o YouTube, tudo Cantor Wando Oliveira. Só botar lá que tem vídeos, tem shows, tem vídeos que eu faço solo com violão, tem essas rodas de samba que eu falei, que dá aquele mundaréu de gente, vai ver os alemães lá sambando. Tem tudo. Valeu. Então, todo mundo lá vê isso aí para animar a gente. A gente está precisando, né? Não é? Agora tá. Obrigado, André. Obrigado pelo convite. Um prazer enorme, entrevista maravilhosa, bem light. Isso aí. Fico muito feliz. Obrigado. Obrigada, Wanda. Um beijo. Beijo. Tchau, tchau.